Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia aos ouvintes que nos seguem pela CBN, a rádio e pelo YouTube. Bom, a gente falava há pouco sobre acessibilidade, né, com o Elcio Ribeiro, porque hoje é o dia de das pessoas com deficiência, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre acessibilidade em Manaus, não só em Manaus, mas no estado, no Brasil como um todo, ouvintes mandando mensagens sobre a acessibilidade aqui não ser nada boa, né? A gente já conversou várias vezes sobre a situação das nossas calçadas e olha só que interessante, né? A Prefeitura Municipal de Manaus foi condenada por falhas na acessibilidade e comunicação. Que interessante, né? Logo na semana específica e que a gente fala sobre isso. Tem aí até pagamento de indenização, né, por má prestação de serviços, ressarcimento por danos morais coletivos, 3 milhões de reais, né, Manuel? O que você traz para a gente sobre isso? Patrick, isso é um ponto de referência para nós refletirmos, né? Porque não existe meia acessibilidade. Não existe acessibilidade, 1/3 da acessibilidade. Olha, está faltando um pouco. Falta só colocar isso. Não, a acessibilidade ela tem que ser ampla, total, universal, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser para todos, ela não exclui ninguém, ela começa a não excluir o andante comum, a pessoa normal, a pessoa comum. E aí ela vai incluindo os idosos, as crianças, as mulheres grávidas, a pessoa com deficiência física, com deficiência auditiva, com deficiência visual, enfim, ela é acolhedora, né? E hoje é um momento de reflexão para saber que nós, para que a nossa vida seja mais completa, ela precisa de, no mínimo, acessibilidade. E quando se fala de mobilidade urbana, efetivamente, nós temos só a lamentar, porque no complexo da mobilidade urbana, e você colocou muito bem agora há pouco, a questão da mobilidade ativa, onde o principal personagem dessa mobilidade ativa é o pedestre. Ele que, quando sai da sua casa, ele já não encontra uma calçada acessível para que ele possa se dirigir da sua casa para o ponto do ônibus, para o seu local de trabalho, para a sua escola, principalmente na periferia, na zona central de Manaus, né? Hoje nós temos ilhas como exemplos de acessibilidade, né? Nós temos alguns condomínios privados que as pessoas efetivamente têm acessibilidade completa, né? A criança pode sair, o idoso pode sair, o deficiente pode sair, ela tem uma calçada, ela tem uma rampa adequada, ela tem uma faixa que nós chamamos uma faixa útil de circulação, tem arborização, tem área de acesso as unidades habitacionais ou de serviços, elas têm acesso à escola, ao supermercado, ao lazer, ao comércio. Nós falamos isso de uma maneira geral. Há um templo, não é? Ou seja, acessibilidade é isso. Não é? Nós temos exemplos de cidades acessíveis no Brasil, como um todo, tanto na área urbana, como na área privada, como na área pública, efetivamente nós temos. Não é? E isso, efetivamente, nós podemos classificar Manaus como uma cidade que ela não é acessível. Infelizmente não é. Ela foi concebida de uma acessibilidade. Se nós formos lembrar da Manaus, da nossa origem, a Manaus origem, o nosso DNA de origem, que era a Manaus, onde nós implantamos toda a infraestrutura viária, toda a infraestrutura de saneamento, toda a infraestrutura de estruturação da cidade como um todo, das vias. Nós temos o exemplo, a Avenida 7 de Setembro, a Avenida Eduardo Ribeira, o bairro da Cachoeirinha, não é? Nós temos o centro como um todo, não é? A concepção dessa cidade, como ela foi feita, ela tinha lá o lugar para se andar, a carroça, o bonde elétrico, o lugar para que o pedestre andasse tranquilamente na Eduardo Ribeiro, na 7 de Setembro, no Porto de Manaus, naquele entorno lá. E efetivamente tinha arborização, tinha iluminação, tinha tudo. Ou seja, as pessoas podiam caminhar. No decorrer da ocupação nossa desordenada, e aí teve um ouvinte que colocou isso, Patrick, essa falta de fiscalização, a nossa lei
o nosso código de obras, o nosso plano diretor, ele é riquíssimo, ele é avançado, ele é moderno, ele prevê tudo isso. Né? O que realmente falta é um processo de fiscalização para que a cidade vá crescendo e vá tendo esse ordenamento. Vá tendo esse ordenamento como efetivamente as pessoas tenham que colaborar com o sentido de que existe uma administração municipal, ela fiscaliza, ela cobra, ela dá exemplo, não é? E muitas vezes nós não nos deparamos com isso em determinadas áreas da cidade. Então é necessário que se faça isso. E essa condenação da prefeitura vem exatamente aonde? Quando a gente entra em qualquer terminal de integração, quando a gente vai em qualquer parada de ônibus, efetivamente tem meia boca, meia acessibilidade. Não é? Ou seja, o cadeirante não pode autonomamente chegar numa parada de ônibus. Ele autonomamente ele é impedido de sair de um terminal de integração. Uma pessoa deficiente visual, ele não tem aquele semáforo que faz o sinalzinho pip, 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 quando ele vai atravessando uma faixa de pedestre, para que ele possa atravessar autonomamente. Para que as nossas calçadas, no entorno desses equipamentos, tenham piso tátil, tenham sinalização, para que a pessoa deficiente visual não tenha os anúncios de um formato braille, para que ele possa informar autonomamente a ele que ali passam a linha 604, a 602, a 612, ou seja, qual a plataforma que ele pode utilizar. Esse sentido de comunicação, esse sentido de informação. E a prefeitura, simbolicamente, o juiz, ele exemplarmente, ele colocou, olha, empresas, não basta você colocar o símbolo nacional de acesso ou o símbolo internacional de acesso, aquela cadeira de roda estilizada azul, com fundo, a branca com fundo azul, no ônibus para dizer que o ônibus é acessível. A maioria dos ônibus, Patrick, aquele elevador não funciona. Né? Naquilo dali, normalmente, se você for conversar com qualquer pessoa de baixa mobilidade, qualquer deficiente, ele não tem acesso ou não sai do ônibus autonomamente. Ou seja, o sistema de transporte é inacessível. O sistema de transporte ele é hostil à pessoa que tenha algum tipo de deficiência ou tenha baixa mobilidade. Inclusive, essa decisão, né, assinada pelo juiz de direito Rony Frank Torres Stone, atende a essa ação civil pública do Ministério Público do Estado do Amazonas, e diz que os requeridos têm a obrigação de implementar a sinalização devida e fornecimento adequado de informações sobre as linhas para os usuários, incluindo pessoas com deficiência visual. Aqui está dizendo que essa decisão é direcionada às 7 concessionárias, vou citar as 7, Auto Ônibus Líder, Expresso Coroado, Global GNZ Transportes, Integração Transportes, Vega Manaus Transporte de Passageiros, Via Verde Transportes Coletivos e Viação São Pedro. E aí o principal ponto da ação é, portanto, a implantação de comunicação visual com sinalização. Né? Então fala do piso com acessibilidade, colocação de placas ou outra ferramenta de publicidade com informações em conteúdo impresso e em sistema braille. Me parece, por favor, eu sou leigo, tá? Então me corrija se eu estiver errado, Manuel. Me parece que não está nem pedindo muito. Tá pedindo para botar comunicação. Eu não penso que isso seja algo tão caro de se fazer, Manuel. É caro de fazer isso, colocar acessibilidade e comunicação, sabe? Porque não foi feito antes. Você tem razão. É caro fazer calçada na cidade? Porque ninguém está falando aqui, Manuel, pelo menos eu não estou lendo isso aqui ainda, para construir um novo terminal, sabe? Uma obra gigantesca que traga gastos enormes. Não, está falando só para colocar comunicação, para colocar placa, para colocar aquele piso. Eu não vejo isso sendo tão caro. Não, isso é o mínimo, isso é um acabamento, aquele acabamento de obras que muitas vezes faltam nas obras do poder público, seja ele estadual, federal ou municipal. Né? O poder público muitas vezes, sabe, Patrick, ele tem a ânsia de inaugurar uma obra inacabada. A pior coisa que tem é isso. Ele abre uma rua, ele diz, olha, já está trafegável. Ele colocou o asfalto, ele não sinaliza, ele não faz calçada, ele não rebaixa essa calçada, ele não faz o piso tátil, ele não dá informação, ele não coloca placa, como se aquela obra fosse apenas para passar um trator. Essas obras são para passar pessoas. O sistema de transporte são para as pessoas. Um terminal são para as pessoas. E as pessoas esquecem de que
10 centímetros que tem de um nivelamento de um piso para o outro, 5 centímetros, é um muro de Berlim para uma pessoa de baixa mobilidade. Uma falta de o itinerário em braille é uma morte para o deficiente visual. Não é? O auditivo também, que efetivamente que não tenha alguém que saiba Libras para que possa informá-los, ou seja, essa universalidade que se tem para atender as pessoas. Por que as pessoas deficientes não se vê muita pessoa deficiente na rua, Patrick? É porque ela não encontra abrigo, a cidade é hostil, os lugares são hostis para que ela possa caminhar. Né? Você veja, eu vou te dar um exemplo, Patrick. Hoje, em Manaus, existem poucos templos católicos que têm acessibilidade. Eu lhe dou 2 exemplos. O primeiro exemplo de acessibilidade é a Igreja Matriz. A segunda igreja que tem acessibilidade adequada, de acordo com a NBR 9050, é o Santuário de Aparecida, lá no bairro de Aparecida. Né? Eles fizeram uma modernização, eles ampliaram essa modernização para que elas tivessem acesso. Você veja que nós temos hospitais que não têm acesso adequado. Desde o estacionamento não está dimensionado, ele não foi sinalizado para que uma pessoa com deficiência possa estacionar seu carro, sair do seu carro autonomamente na sua cadeira de roda e se dirigir ao atendimento. O shopping, tem alguns shoppings de Manaus agora, tem um shopping, um dos mais antigos de Manaus, agora que foi atualizar as vias de caminhada ou circulação para as pessoas com baixa mobilidade ou pessoas com deficiência, não é? Porque é uma faixa azul que se tem para que a pessoa saia do carro. Antes ela saía do carro e já ia na circulação dos veículos, com o grave perigo de ser atropelada. Hoje eles destinaram uma faixa de circulação dentro desse shopping para tornar essa acessibilidade mais segura. Tem um processo indicativo, tem um processo educacional para que as pessoas respeitem. Esse é o fato de que, é por isso muitas vezes, Patrick, que muitas vezes as pessoas, você caminhando pelo centro, cada um cuida da sua calçada e cuida de como eu entro com o meu carro. Só isso. Ele não está se preocupando quem é que está passando na calçada, está passando na via. Então, é essa coisa. É fácil, é barato fazer acessibilidade. É vontade política, é programar. Por exemplo, Patrick, o quanto é fácil se fazer um banheiro adaptado numa repartição pública. É simplesmente dizer, essa porta que antes era 70, é de tabela, ela vai ter 80. Essa porta, a largura do tamanho desse banheiro, ele tem que ter um raio de giro para a própria cadeira, para o cadeirante. Ele tem que ter uma barra para a pessoa de baixa mobilidade. É tão pouco, Patrick, é tão pouco, exatamente para que as pessoas não fazem. Não é custo. A questão não é custo. Uma questão é de ter um posicionamento que eu respeito, uma população que já está ficando com uma idade média acima do normal, mais de 60 anos, uma população onde hoje o deficiente, que ele tem toda uma abertura para ter, as empresas do distrito, por exemplo, sabe, Patrick, elas criam vagas para pessoas com deficiência trabalharem. Tem empresas no distrito que dão show de bola. Eles não só abrem isso, eles facilitam o acesso. Ele tem um banheiro adaptado, ele tem uma rampa adequada, ele tem um local de deslocamento do estacionamento até lá. Ou seja, o acesso é seguro, acessível, inclusivo. Né? Então, são esses aspectos, esses exemplos que nós temos que ter. Nós falamos de dizer, acessibilidade não é pela metade. Ou é total... Ou tem acessibilidade ou não tem. Ou não tem acessibilidade. É. Não dá para dizer que a cidade tem... a cidade é um pouco acessível. Não, peraí, né? Ou é ou não é, né? Não tem essa. Ela não é acessível. Vamos lá, então. Só para a gente trazer um pouco mais sobre alguns pontos dessa ação, né? Essas implementações que a gente citou aqui, questão de colocação de placas, né? Informações em conteúdo impresso e em sistema Braille. Essa implementação tem como foco os terminais de integração 1, fica no centro, 3 na Cidade Nova, 4 no Jorge Teixeira, 5 no São José e Matriz, no centro também, além de paradas de ônibus pela cidade também, né?
seguindo inclusive o padrão que está parcialmente presente no Terminal 2, que foi recuperado no ano passado, não é, Manuel? Sim. Teve ali uma obra de uma reforma por ali, e aí de fato virou um terminal mais acessível. Mas mesmo o Terminal 2, você acha que não está com uma acessibilidade aceitável, Manuel? Se você for lá, uma pessoa com deficiência visual, ela não utiliza o terminal. Lá não tem leitura em braille. Lá não tem a sinalização para que ele possa atravessar, sair ou entrar do terminal. Né? Nem um setor de orientação. Né? Eu vou te dar o exemplo também, onde é sempre utilizado e às vezes tem acidentes. Na Constantino Neri, aquelas estações de paradas, aquelas estações de troca que se tem no canteiro central. No canteiro central. Ali elas são inacessíveis, elas efetivamente não têm acessibilidade, não tem um setor de informação, não tem um setor para a autonomia do deficiente. Aí diz, olha, mas não tem deficiente. A questão é exatamente isso. Tu sabe, Patrick, é a mesma coisa um dono de um restaurante, um dono de uma atividade comercial. Eu não vou ter rampa de entrada, não vou ter um banheiro habilitado porque não vem um deficiente aqui. Nunca veio. Ora, não veio porque ele não é acessível. É a mesma coisa falar de ciclista, por exemplo. Exatamente. Não tem ciclista na via, porque não tem faixa para isso. Porque como é que eu vou andar lá se não tem faixa para mim? Exatamente. Eu lhe garanto o seguinte, às vezes que se tem... Eu tenho ali Joaquim Nabuco com Japurá no centro de Manaus. Nesse trecho do centro, no centro histórico de Manaus, ali tem um setor que trata de pessoas com deficiências auditivas. Antigamente, há 5 anos atrás, aquele semáforo lá, nessa interseção, ele tinha um sinalizador sonoro, tá? Porque ele trata com pessoas com deficientes visuais, né? Ou seja, a prefeitura tirou e não repôs mais ainda. Hoje não tem uma interseção que tenha para servir uma pessoa com deficiência visual, nem Manaus de 2.200.000 habitantes. Ali em frente tinha pelo menos, tá? Em frente à Delegacia Geral, né? Delegacia Geral de um lado, Sambódromo do outro, ali tinha um sinalizador. Hoje não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Ou seja, são coisas que precisam ser não só repostos, eles precisam ser melhorados, né? Precisam ser melhorados para que nós possamos efetivamente, Patrick, tornar a nossa cidade mais acolhedora a essas pessoas que já enfrentam dificuldades ao sair de casa. E quando ela tem acesso ao poder público, ela tem acesso ao seu tratamento, ela tem acesso ao sistema de transportes, elas são alijadas. Eu vou lhe dar outro exemplo que para nós é um ícone, para nós da região amazônica. Acessibilidade aos barcos que transportam 90% da população que mora em Manaus. Elas utilizam os barcos para fazer os seus deslocamentos para fora de Manaus, seja para o interior, seja para outro estado, seja para outro local, né? Os nossos barcos não são amigáveis a pessoas com deficiência. As pessoas têm que entrar carregadas no braço, têm que ser carregadas a isso. Ou seja, o maior símbolo de acessibilidade que eu sempre coloquei é que o porto de Manaus, o Rodway, feito pelos ingleses lá em 1800 e lá vai pancada, efetivamente ainda é uma das obras mais acessíveis que se tem no sistema, no complexo de sistema de transporte de passageiros. É o porto de Manaus. Primeiro, ele acompanha a subida e a descida das águas, ele tem rampa adequada. O que precisa é essa adequação de entrada e saída dos barcos, entrada e saída de tudo. Patrick, quando agora nessa crise que teve de vazante, você precisava ver os turistas de baixa mobilidade saindo do transatlântico no meio do Rio Negro, pegando um barquinho para vir para Manaus. É uma vergonha isso, é uma coisa deprimente nós não termos essa alternativa nossa, amazônica, do que nós podemos facilitar para esses turistas que trazem reservas para nós, que precisam ser também respeitados quando quem mora lá na periferia de Manaus, que tem uma família deficiente, que precisa desse respeito, dessa atenção do poder público. Hoje é esse momento de reflexão. Essas pessoas existem, essas pessoas querem caminhar, essas pessoas querem viver numa cidade mais acolhedora, menos repulsiva
e mais atraente para a vida delas. Essa é a reflexão nossa que nós temos que fazer, Patrícia. Momento de reflexão que a gente tem que fazer, que seria interessante que a prefeitura também fizesse e que as empresas citadas aqui, né, as empresas de transporte público também fizessem, né, para que algo de fato mude. Aliás, Patrick, só dizendo, as empresas, ela tem que oferecer um serviço adequado ao seu usuário. O deficiente não está pedindo, não é favor para o deficiente, não é favor para as pessoas. Porque o deficiente mais pobre tem isenção na tarifa, ele tem acesso prioritário, ele não vai poder ter um serviço adequado. Porque o idoso não paga tudo, não vou dar condições de transportá-lo. Não, são pessoas que são transportadas, tem que ser transportadas com segurança, tem que ser transportadas com conforto e, acima de tudo, ser o exemplo para que se ganhe mais usuários. E aí o empresário não pode reclamar. Olha, o passageiro fugiu. Cadê os passageiros que depois da pandemia baixaram 30%? O que eu estou fazendo como empresário para atraí-los, para convencê-los, para dizer, olha, venha andar de ônibus, que aqui você vai ter mais conforto, você vai ser melhor tratado. Uma das coisas que se tem exatamente nisso é esse tratamento que se dá. E esse tratamento que se dá é exatamente isso: acessibilidade, direito de ir e vir. Bom, para a gente fechar aqui nossa participação, só quero fazer o registro dos ouvintes. O Marco disse o seguinte: coisas que agravam a mobilidade de pedestres em Manaus. Grande número de veículos de grande porte, picape e SUVs médias e grandes, graças às isenções da Zona Franca de Manaus, e o grande número de agências de veículos que expõem à venda seus veículos no passeio público, deixando um estreito ou nenhum espaço para os pedestres, a opinião do Marco aqui. E o Marco Antônio mandando que seria interessante que você fosse olhar o estado da calçada central da Getúlio Vargas, calçadão esse todo quebrado devido às raízes das árvores. Eu já denunciei esse descaso à prefeitura e o prefeito mandou pintar essa calçada. O Marco já falou, inclusive, sobre isso em outras oportunidades. O assunto hoje especificamente é sobre terminais, mas ele também traz aqui uma situação de calçadas, acessibilidade, né? Especificamente aqui no caso da Getúlio Vargas. Agradecer a quem está participando, agradecer você também, Manuel Paiva, pela participação e seus comentários. Grande abraço, boa terça e até a próxima semana. Um abraço, obrigado, um abraço a todos.